Esses 4 pilares são o que vão equilibrar esse mundo e o que vão definir a forma como ele age, pensa, sente e a forma como ele vai se conectar com a sua espiritualidade. Olá, eu sou a Rosimara Quelela e nesse canal eu compartilho com vocês conhecimentos para que a gente possa pensar e criar possibilidades de descolonizar a nossa cabeça e o nosso coração. O vídeo de hoje eu vou fazer em 2 partes, porque ele ia ficar muito longo e aí eu pensei bem, e como eu estou testando possibilidades aqui no canal, eu vou tentar fazer um vídeo mais curtinho hoje e aí eu vou fazer ele uma parte hoje e outra parte eu coloco na semana que vem. Hoje eu vou compartilhar com vocês os 4 pilares do ser humano ou mundo dentro da cosmologia Banto na perspectiva do Tata Kyabounsek Phukyal. O nome inteiro do Tata Kyabounsek Phukyal é Kimbwandende Kyabounsek Phukyal. E ele nasceu em Manyanga em 1934. Manyanga é hoje parte da República Democrática do Congo. Ele foi iniciado em 3 dos grandes sistemas de educação do Congo: o sistema Kimba, o sistema Kimpasi e o sistema Lemba. Ele foi um grande defensor da revitalização cultural do Congo e faleceu nos Estados Unidos em 2013. Nos Estados Unidos, ele fez várias formações, antropologia cultural, fez também biblioteconomia, enfim, ele era um polímata, um homem de saberes diversos. E ele deixou uma obra bastante extensa sobre os conhecimentos profundos da cosmologia Banto-Congo. Um dos livros dele, Cosmologia Banto, ou o livro sem nome, foi traduzido pelo Tigana Santana, e hoje eu vou trazer para vocês um conhecimento que está num outro livro dele chamado Self-Healing, Power and Therapy, ou The Teachings from Africa. Nesse livro, ele traz uma série de conhecimentos sobre a existência humana e a potencialização do ser. Enfim, formas de fortalecimento do poder de autocura que a cosmologia Banto acredita que nós temos, um poder de autocura. Então, este livro traz essa base para a gente compreender aí a nossa existência e a nossa potência. Então, eu vou falar para vocês, de forma bem resumida, o que é esse mundo ou ser humano dentro da cosmologia Banto-Congo. A cosmologia Banto tem uma noção de ser humano que é muito expandida e que o termo que nós utilizamos, ser humano, não dá conta de explicar o que é a pessoa dentro da perspectiva Banto-Congo. Então, para designar essa pessoa, eles utilizam a palavra Muntu. É uma palavra que é comum às línguas Banto e ela é formada pelo prefixo Mu, que significa pessoa, e pelo sufixo Untu, que significa energia primordial que está na base de tudo que existe. Para usar as palavras do Tata Kyabounsek Phukyal, a gente tem a noção de que Muntu é um fenômeno de veneração perpétua do nascimento até a morte e para além da morte, ou seja, Muntu é algo muito poderoso, é uma energia muito forte que é parte sagrada de tudo que existe. Então, Muntu é um ser sagrado, faz parte desse sagrado que existe no cosmo, é parte da força sagrada do cosmo. É uma força que não acaba, ela continua em ciclos e ciclos e ciclos de existência. Enfim, é uma noção muito profunda que demoraria muito tempo para eu explicar aqui para vocês. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Mas, enfim, é importante que a gente saiba do que é essa pessoa dentro da cosmologia Banto para a gente entender esse conhecimento, esses 4 pilares desse mundo dentro da cosmologia Banto. E todo mundo, para conseguir ter uma vida saudável e digna dentro da comunidade, precisa manter o seu Kinenga, ou seja, o seu equilíbrio. Esse também é um termo que é bastante complexo e, se vocês quiserem, me peçam que eu faça um vídeo sobre, mas é importante saber que esse mundo, para ele existir na sua inteireza, ele precisa ter esse movimento de equilíbrio na vida. E esses 4 pilares são o que vão dar esse equilíbrio.
para essa pessoa. Mas voltando aqui, esses 4 pilares são o que vão equilibrar esse mundo e o que vão definir a forma como ele age, pensa, sente e a forma como ele vai se conectar com a sua espiritualidade. E o primeiro pilar é o seguinte: nós somos o que nós aprendemos. O Tata Bonseki Fukiao traz para a gente a percepção de que aprender é uma das coisas mais importantes dentro da cosmologia Banto Congo. Inclusive, a educação em si, ela é algo ao qual eles davam muito atenção dentro da perspectiva que ele traz para a gente. Então, o processo de aprendizagem ele é muito valorizado. E nessa perspectiva, o que é o ambiente de ensino? É tudo. Todos os espaços, todas as situações, todas as relações, tudo é aprendizagem. Nós estamos em constante aprendizagem. Então, nós somos o que nós aprendemos. E ele traz um provérbio bakongo que diz: Milongo e caçuca com pemba. O que isso significa? Se o ensinamento acabar, é o fim. Ou seja, nessa perspectiva, se a gente para de aprender, a gente morre. É uma morte em vida, nesse caso. De uma outra perspectiva trazida pelo Tata Bonseki Fukiao, é que a palavra falada, dentro dessa perspectiva das ensinagens e aprendizagens, é uma das ferramentas mais potentes para a gente aprender. Então, tudo que a gente ouve, poesia, música, filme, série, peça de teatro, contação de histórias, tudo isso tem um potencial muito grande de ensino-aprendizagem. E a gente vai criando imagens internas a partir dessas palavras. E isso é muito interessante porque a neurociência também traz essa percepção, né? Dentro da percepção da neurociência, a gente tem a ideia de que é através dos nossos sentidos, pela captação dos nossos sentidos, que a gente aprende. Então, é a partir do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente cheira, do que a gente tateia. Todos os nossos sentidos, eles estão ali presentes num ato de aprendizagem. E sem os nossos sentidos, a gente não consegue aprender nada. Um exemplo que eu dou para você, a palavra maçã. Para você aprender a falar a palavra maçã, você precisa experimentar a maçã, você precisa tocar a maçã, você precisa ver a maçã, você precisa sentir o cheiro, comer para sentir o gosto. Tudo isso, todos esses dados sensoriais, o gosto, a cor, o tamanho, o peso, a forma, tudo isso é o que forma o seu conhecimento sobre maçã. Então, quando eu falo maçã, já vem na sua cabeça uma imagem de maçã, porque é a partir disso que você aprende, a partir de todos esses dados sensoriais. Então, quando a gente para pensar, né, nesse primeiro pilar, a gente percebe que a neurociência está trazendo agora à tona um conhecimento que os nossos ancestrais já tinham há um bom tempo, a partir de outras fontes de percepção do mundo, mas os conhecimentos ali se encontram, né? Então, esse dado auditivo, ele é um dos mais importantes dentro da perspectiva de Tata Bonseki Fukiao para esse pilar que é o que nós somos, o que nós aprendemos. Nós somos o que nos é ensinado. E olha que importância que tem a educação dentro dessa perspectiva, né? Porque a gente vai se tornar aquilo que nos é ensinado. E a gente vai para o segundo pilar, que é: nós somos o que nós vemos. Na perspectiva do Tata Bonseki Fukiao, a gente vê, o nosso olho é como uma câmera. Então eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou vendo tudo que está atrás dessa câmera, né? De alguma forma, tudo que está dentro desse ambiente onde eu estou está tocando os meus olhos. Logo, o meu olho não tem uma cerca, né? Ele não tem nada que tampe. Tá tudo aqui e eu tô vendo o tempo todo, ainda que seja só de passagem. Inclusive, ele traz também um provérbio para ilustrar esse conhecimento, que é o seguinte: você não pode erguer uma cerca na frente dos seus olhos. Olha só que interessante, né? Então, ele traz esse provérbio, ele traz para a gente a percepção da hipersensibilidade do olho, né? Do quanto os nossos olhos são sensíveis às imagens. E o quanto eles captam, sem filtro, aquilo que a gente vê. Dentro do livro, o Tata Bonseki Fukiao fala muito sobre as imagens alimentarem os olhos. E aí é interessante a gente pensar, né, que a gente tem no Instagram o feed. E feed, em inglês, significa alimentar.
Olha só, com o que você está alimentando os seus olhos. É por aí mesmo essa ideia, né. Então ele traz essa ideia de que aquilo que a gente vê, seja bonito, seja feio, seja rico, seja pobre, seja enfim, seja o que for, o que a gente vê vai fazer parte de nós, vai começar a fazer parte de nós. E ele coloca aqui as imagens. Todas têm um poder muito grande sobre nós, mas a imagem colocada num contexto que não é natural, a imagem representada, ela tem um poder muito grande sobre nós. Ela consegue moldar a nossa mente para que a gente vá querendo reproduzir aquela imagem vista na nossa vida. Então, assim, filmes, séries, videogames, peça de teatro, contação de história, tudo o que traz para a gente alguma situação em formato de imagem fora do seu contexto real, num contexto fictício, tem um poder muito grande de criar um imaginário na gente e de moldar os nossos comportamentos. E aí, mais uma vez, o apelo estético, ou seja, a forma da imagem, né, a forma como a imagem aparece para nós, vai ter um grande impacto sobre o conhecimento que vai ser criado a partir dela. E isso, gente, a neurociência também explica largamente. E no final das contas, a gente vai percebendo, né, que a ciência moderna, quando comprova isso, vai dar bases para que se invista dinheiro em Hollywood, por exemplo, né? Então, é interessante a gente perceber que o poder das imagens é tão grande que existe Hollywood. Existe muita grana dentro de Hollywood e não é à toa. É porque existe um interesse em criar e espalhar determinadas imagens e moldar os comportamentos das pessoas. Então eu vou trazer mais uma vez o paralelo com a neurociência para a gente perceber o quanto os nossos ancestrais, com outras percepções, com outras formas de perceber a vida, construíam conhecimentos que hoje em dia estão sendo provados pela neurociência. Né? Então é interessante a gente pensar que não é uma forma de validar pela neurociência, mas é uma forma de perceber o quanto o mesmo conhecimento pode ser conseguido através de diferentes formas de percepção do mundo, seja a percepção científica ou a percepção relacionada a toda uma observação da natureza e das relações ali ancestrais. Então, assim, a neurociência, né, o que ela vai falar sobre essa questão da relação entre imagens e aprendizagem, né? Então, quando a gente tem uma imagem num contexto estético, ali um filme, uma peça de teatro, uma contação de histórias, a gente tem um grande potencial de aprendizagem em primeira mão, por conta das emoções que são mobilizadas pela dramaturgia da história, né? Pelos altos e baixos que essa história tem. E o que acontece no nosso cérebro, né? As nossas emoções, elas são processadas ali no sistema límbico. E é nessa área límbica que a gente vai ter o potencial da nossa memória também, né? A ativação da nossa memória. Então, as emoções estão diretamente ligadas ao nosso processo de aprendizagem, porque elas vão ativar a nossa memória. Então, quando uma criança ouve uma história que ela gosta, ela capta as diversas nuances daquela história, as diversas os conhecimentos ali que estão dentro daquela história, né, daquela história, que estão embutidos dentro daquela história, por conta do processo de emocional de relação que ela vai estabelecer com essa história. Aí quando a gente vai falar, por exemplo, de uma peça de teatro tem música, tem figurino, tem cenário, tem luz, tem o movimento dos atores, tem dança às vezes. E o que esse conjunto faz? Ele desperta as diversas áreas do cérebro, né, para que a pessoa consiga processar toda aquela informação sensorial. E aí ele vai gerar um grande processo de integração sensorial ali no processamento da informação, e a pessoa vai ter uma relação mais profunda com o conteúdo que é mediado, por exemplo, dentro de uma peça de teatro, né? Então a gente olha que potência que tem a arte, né? Se a gente for pensar. E, mais uma vez, os nossos ancestrais banto já sabiam disso, né? Então esse é o segundo pilar. Então, assim, eu vou ficar por aqui hoje, vou deixar só esses 2 pilares para vocês, e aí na semana que vem eu trago os outros 2, e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre como eles se integram, como eles trabalham juntos, né. E aí fica a reflexão, né.
Quanto cuidado a gente toma com o que a gente vê, com o que a gente ouve, quanto cuidado a gente toma com o que as crianças ouvem, com o que as crianças veem, né? A gente não tem essa noção do quanto, né, esses estímulos sensoriais alimentam a gente, né? E às vezes nos desensibilizam em relação às situações do mundo, né? Então ele dá esse exemplo no livro, né? Então um adolescente que está ali vendo filmes sobre guerras, enfim, né, situações de destruição, o que que ele vai produzir a partir dessa referência que ele está tendo? Ele vai produzir destruição. E aí, quando a gente pensa, né, nas situações que nós temos agora, esses games extremamente violentos e, ao mesmo tempo, o número de violência cometida por alunos crescendo nas escolas, a gente vai perceber que sim, Tata Bunsek Fukiao está certo. A neurociência também está certa. O que as pessoas veem, o que as pessoas ouvem, faz muita diferença na vida delas e vai formatar os comportamentos delas e vai formatar a sensibilidade e vai formatar o que a pessoa pensa, como ela vai agir. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado com essas imagens que a gente consome no feed do Instagram, que é alimento para nossa alma, sim. A gente precisa ter ali uma curadoria de conteúdo para que a gente consiga cuidar da gente, para que a gente consiga cuidar da nossa saúde mental e, no caso, para quem tem crianças ou para quem cuida, né, para quem educa crianças, é necessário pensar nessa curadoria de conteúdo para as crianças também. E se você chegou até aqui e é uma pessoa que se interessa por autoconhecimento, que se interessa por movimento, eu te faço um convite. Em março, em algum momento ali, meados de março, eu vou promover a Vivência Zola. A Vivência Zola é um projeto que eu estou retomando e que tem uma conexão entre a dança afro e a psicomotricidade. E a ideia é que a gente use essas duas ferramentas potentes para poder estimular o nosso corpo, para cuidar da gente, para trazer uma potencialização da nossa existência. Então eu vou deixar aqui uma lista de interesse, né, para quem tiver interesse, que vão ser as primeiras pessoas a ser avisadas quando abrirem as vagas para essa vivência, tá bom? Então se você tem interesse, corre lá, se inscreve para que você possa participar dessa experiência que com certeza vai trazer aí muita potência para você. Certo? Então, gente, é isso que eu trago para vocês hoje. Não esqueçam que a semana que vem a gente vai ter a continuidade dessas ideias trazidas aqui. Comentem aqui comigo se vocês entenderam, se não entenderam, se querem saber mais, temas que vocês querem também ouvir eu falar. Se eu souber, eu falo, né? Mas, enfim, temas que vocês acham interessante eu trazer, que ideias que vocês tiveram a partir desse vídeo, né? E é isso, minha gente. Bora trocar, bora ampliar a nossa mente aí para expandir a nossa experiência no mundo. Eto Mujeto, estamos juntos!